Revista do ano que vai analisar o setor dos recursos minerais, petróleo e gás, num quadro de muitas incertezas geopolíticas e volatilidade dos preços das principais matérias-primas que fazem mover o mundo. Quais as expectativas para 2025? Vamos olhar para o capital humano, conteúdo local, industrialização do setor e o papel do regulador. Fique conosco para analisar um setor que dispensa apresentações. Afinal, é responsável por 95% das exportações angolanas e também é responsável por 60% das receitas tributárias. Bem-vindos. Em 2024, a indústria de petróleo e gás angolana teve um desempenho positivo, contribuindo expressivamente para o crescimento do Produto Interno Bruto Nacional, com uma contribuição adicional de 4%. O Produto Interno Bruto de Angola cresceu 4,6% no primeiro trimestre de 2024, marcando a maior taxa de crescimento trimestral desde 2015. Uma análise dos indicadores revela que todos os principais setores da economia angolana registaram um crescimento durante o período. O setor petrolífero, tradicionalmente um dos pilares da economia do país, mostrou uma recuperação, com um aumento de 3,5%, impulsionado pela estabilidade dos preços internacionais do petróleo e pelo aumento da produção. Angola produziu em 2024 uma média de 1.136 barris de petróleo por dia, representando um incremento de 34 mil barris diários, se comparado aos volumes produzidos em 2023. Durante o período em análise estiveram em operações uma média de 15 sondas de perfuração, tendo sido realizados trabalhos em cerca de 216 poços. A produção diária de gás natural situou-se em 2,6 bilhões de pés cúbicos, representando um acréscimo de 1,3%, dos quais 648 milhões de pés cúbicos foram enviados à fábrica Angola LNG. As ramas angolanas foram comercializadas a prémio de $0,08 por barril em relação ao Brent, fixando-se em $82,50 por barril, com destaque para a rama Dália, que representou cerca de 19% do total das ramas exportadas. Nós estamos a cumprir efetivamente o que está delineado no Plano de Desenvolvimento Nacional. Claro que desafios há sempre, né? Há sempre desafios, mas nós estamos efetivamente aqui para encontrar as soluções para esses desafios. E é o que temos feito, principalmente criando as condições legais e todo um bom ambiente para que as empresas privadas, essencialmente, façam a sua parte. E creio que estamos a fazê-lo com toda a dedicação, enfrentando os desafios que neste momento da economia mundial e também da economia do nosso país são cada vez maiores, e também tendo em conta que estamos numa fase de transição energética em que temos visto muitas restrições ao desenvolvimento da atividade petrolífera e mineira. A refinaria de Luanda produziu cerca de 1,4 milhões de toneladas métricas de produtos refinados e foram, adicionalmente, importadas 3,5 milhões de toneladas métricas de derivados de petróleo para atender às necessidades do consumo interno.
A refinaria de Luanda produziu cerca de 1,4 milhões de toneladas métricas de produtos refinados e foram adicionalmente importadas 3,5 milhões de toneladas métricas de derivados de petróleo para atender às necessidades de consumo interno, representando um custo anual de mais de 3 bilhões de dólares. E no setor do petróleo e gás, a grande novidade do ano foi, sem dúvida, a denúncia feita pelo governador do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, sobre um mal que tem causado prejuízos avultados aos cofres do Estado. Eu estou a falar do contrabando de combustível. A província do Zaire, no seu todo, representa 52,4% do contrabando de combustível que se registra nas fronteiras do país, nos municípios fronteiriços. A seguir a ela está a província de Cabinda com 27%. Significa dizer que só nesta região norte, entre a província do Zaire e Cabinda, passa cerca de 80% do contrabando de combustível. E o volume que se recolhe oficialmente pelas forças da ordem mensalmente aqui na província do Zaire está a rondar entre os 600 a 700 mil litros de combustível por mês. E isto cria situações graves, não só para a economia nacional, como também para a própria segurança do país. E nos dias 2 e 3 de outubro deste ano, aconteceu a Conferência Internacional Oil and Gas, que analisou os principais desafios do setor petrolífero. O discurso da abertura do evento esteve a cargo do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que defendeu na ocasião a exploração sustentável dos recursos minerais. Um discurso com vários tons, o do diagnóstico e a projeção das ações futuras. João Lourenço subiu ao palco para abrir a 5ª edição da Conferência e Exposição Angola Oil and Gas, onde destacou que, apesar dos desafios do setor, Angola continua comprometida em se posicionar como um produtor competitivo. Angola continua com a sua aspiração de ser um produtor competitivo de hidrocarbonetos, contribuindo para a segurança energética a nível global. A este respeito, ações foram orientadas para assegurar o crescimento da atividade petrolífera e para a diversificação econômica, com o fim de criar riqueza e prosperidade para o país e para os angolanos. João Lourenço salientou também no seu discurso os resultados positivos das políticas recentes adotadas pelo Governo que permitiram a criação da ANPG, do Instituto Regulador de Petróleo, e focaram a Sonangol no core business. Para o Presidente, as reformas já geram frutos. Este modelo de governação conferiu maior transparência e competitividade ao setor, tornando-o mais atrativo para a captação de investimentos privados nacionais e estrangeiros, que permitiram manter a produção nacional de petróleo acima de 1.100.000 barris de petróleo dia. Para garantir que a produção petrolífera angolana continue acima de 1 milhão de barris de petróleo dia, o Executivo definiu importantes medidas fiscais, contratuais e operacionais, entre as quais destacamos a estratégia de licitação de novas concessões petrolíferas para o período 2019-2025, que visa a adjudicação de pelo menos 50 novos blocos, tendo sido adjudicados já mais de 30 blocos até a presente data. Está em fase de conclusão o Plano Diretor do Gás Natural, que deverá definir as bases para alavancar o potencial de recursos de gás natural de Angola num horizonte temporal de cerca de 30 anos, de modo a garantir a criação de empregos e a geração de receitas para o Estado, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país. O Presidente da República apelou também a uma exploração petrolífera que sirva aos interesses do país, mas que não se esqueça da proteção climática. O Presidente da República aproveitou a ocasião para visitar os expositores, com quem interagiu ao longo do percurso. São um total de 40 representações presentes nesta conferência de um setor que representa mais de 30 mil milhões de dólares por ano.
e 95% das exportações do nosso país. E a segunda maior empresa de metais e mineração do mundo, a Rio Tinto, assinou em Luanda com o governo de Angola um contrato de desinvestimento mineiro para a prospecção e exploração de metais básicos na província do Mochico. Este é o segundo contrato que a multinacional assina com o governo depois de ter entrado no país em 2021, através do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, no primeiro mandato do presidente João Lourenço. Nessa altura, a Rio Tinto assinou um acordo de investimento com a diamantífera estatal Endiama relativo à concessão de diamante Chiri, localizada na província da Lunda Norte, com produção prevista num prazo de 5 anos. Que o setor petrolífero registrou um crescimento considerável, isto é facto, mas o mesmo não se pode dizer do subsetor dos diamantes, que teve uma queda considerável nos lucros devido à baixa dos preços nos mercados internacionais. Como podemos observar no gráfico que acabamos de ilustrar, no dia 28 de 11 de 2024, o quilate do diamante estava a ser comercializado a $96,5. Entretanto, em junho, julho, estes preços chegaram a cair mesmo para $70 o quilate. A TV Zimbo conversou com alguns diretores das principais empresas produtoras, exploradoras também de diamantes, que apresentaram as suas opiniões em relação à movimentação do mercado. Vamos ouvir. Catoca está a andar, não é? Está de saúde, vamos assim dizer. Em termos de volume, estamos bem. A única temática tem a ver com os preços de diamantes a nível mundial, que estão baixos. Estão a prejudicar, não é? Porque aquilo que nós tínhamos como preço médio hoje está num valor consideravelmente baixo e que cria constrangimentos, sim senhora, naquilo que é a produção da empresa, não é? Também temos tido dificuldades na comercialização, porque os preços de facto estão relativamente baixos, face ao período anterior, ao ano passado. Por exemplo, mesmo quando comparado com o primeiro trimestre deste ano, os preços caíram muito. A última venda que nós fizemos no primeiro trimestre de 2024, portanto deste ano, o Luel vendeu a casa de $93 o quilate. E as últimas vendas comercializamos a 73. Então, se os jornalistas podem ter uma ideia do impacto da queda do preço e evidente como é que isto depois acaba por afetar o nosso caixa e a nossa capacidade de suportar a nossa operação. E ainda em relação ao desenvolvimento deste importante subsetor, vamos ouvir o que Diamantino Azevedo tem a dizer. Realmente o setor diamantífero está a atravessar um momento difícil que originou quebra nos preços, mas quem está neste negócio de recursos minerais, tanto de hidrocarbonetos como de outros recursos minerais, como é o caso do diamante, sabe que ela enfrenta sempre a volatilidade dos preços. Os preços ora tão altos, ora tão baixos. Neste momento, para os diamantes, é um momento difícil, acrescido de que temos também os diamantes sintéticos que estão aí e que competem agora com os diamantes naturais. Temos também a questão das sanções aos diamantes russos, mas nós temos continuado a fazer a nossa parte, que é continuar a procurar novos recursos e reservas de diamantes. A ACREP, Companhia Angolana do Setor do Petróleo e Gás, alienou, através da oferta pública de venda, as 300.000 ações detidas indiretamente pelo Estado por via do Banco de Poupança e Crédito, BPC. A empresa de exploração petrolífera ACREP lançou uma oferta pública de venda de 37,4% das ações na Bolsa de Dívida e Valores de Angola. A ACREP previa captar 45,1 mil milhões de kwanzas. O BPC vendeu 72 mil das 300 mil ações que detinha na petrolífera de origem angolana.
E foram conhecidos no dia 7 de dezembro os vencedores do Angola Oil and Gas Awards, evento de referência do setor petrolífero nacional que objetiva a premiação das melhores empresas e individualidades da indústria petrolífera e gás em Angola. Na categoria Inovador do Ano, venceu o projeto de desenvolvimento de águas profundas Caminho, entregue aos parceiros Total Energia, Sonangol e Petronas, alcançando a decisão final de investimento em 2024. O investimento de 6 mil milhões de dólares é o primeiro grande desenvolvimento em águas profundas na bacia do Kwanza. A ExxonMobil foi premiada como explorador do ano graças a seu processo na produção incremental e à busca por novas fronteiras de exploração. Em 2024, a empresa fez uma descoberta no poço de pesquisa Kimber 01, no Bloco 15, um dos ativos de produção mais antigos de Angola. A Capship foi premiada como a empresa local do ano pelo seu progresso na ampliação dos serviços de logística, serviços de campo petrolífero e desenvolvimento de capacidades em Angola. Desidério Costa foi distinguido com o Prémio Carreira. O ex-ministro dos hidrocarbonetos de Angola foi selecionado como vencedor do Prémio Carreira nesta edição do Angola Oil and Gas Award 2024, devido ao seu compromisso com o crescimento da indústria de petróleo e gás angolana. O prémio executivo do ano foi atribuído ao ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo. Veja agora outros factos que marcaram o setor do petróleo e gás na voz da jornalista Érica Fernandes. No âmbito dos acordos e parcerias, Angola procurou fortalecer a cooperação energética com os Estados Unidos e a China, mantendo diálogos de alto nível com ambos os países, no sentido de atrair investimentos para projetos de energia em território nacional. No âmbito dos novos desenvolvimentos, o ano de 2024 foi marcado por conquistas importantes que contribuíram para a boa prestação da indústria petrolífera nacional, apesar dos desafios macroeconómicos globais enfrentados e o desempenho do mercado petrolífero internacional ter sido fortemente afetado pelos cortes de produção da OPEP+, o conflito geopolítico no Médio Oriente, as expectativas de menor demanda no curto prazo e o aumento da produção de petróleo fora da OPEP. O setor testemunhou a entrada em produção de mais de 25 poços nos blocos 0, 14, 15, 15/06, 17, 31 e 32, bem como o reinício da produção dos campos Raia, Airoga e Tubarão no bloco 2/05 e os campos Mpungi e Cabaça a sudeste dos blocos 15/06, facto que contribuiu para o aumento da produção nacional de petróleo no período em consideração. Vamos olhar agora em que preço foi transacionado o barril de petróleo no mercado internacional. Vamos olhar para os preços que foram praticados durante todo o ano e o ano começa em janeiro com 77,1 dólares cada barril de petróleo. Temos um crescimento no mês de março e no mês de abril, com os preços ou o barril de petróleo a ser transacionado a 87 e 88,5 dólares, o preço do barril de petróleo. E depois nota-se aqui uma redução a partir do mês de junho a julho, com o barril de petróleo a ser transacionado a 84 e 82,3 dólares. Entretanto, temos também uma redução considerável já aqui no mês de outubro, novembro e terminamos o mês de dezembro com 72 dólares, 72,3 dólares. O ano começou com 77, esteve a caminhar entre 82, 87 e 88 dólares o preço do barril de petróleo. Depois teve uma redução de 82,3 dólares o preço do barril e depois teve uma redução de 76,5 e terminou o ano em dezembro com o preço médio do barril de petróleo ou o preço do barril de petróleo ou o petróleo a ser transacionado a 72,3 dólares cada barril. Entretanto, a TV Zimbo conversou com um especialista do setor, Patrício Kingongo, que falou, dentre outros assuntos, sobre o preço do barril do petróleo, sobre as movimentações e sobre os acordos e parcerias firmadas neste setor, que teve um crescimento considerável e que contribuiu, como já aqui dissemos, para o crescimento do produto interno bruto. Afinal, tem sido assim durante todos os anos. É o setor que segura a economia de Angola. Vamos ouvir Patrício Kingongo.
De facto, o ano 2024 foi um ano muito positivo para a indústria petrolífera angolana em várias vertentes. Este ano fica marcado por nós fazermos uma recuperação a nível de percepção da indústria, uma vez que nos últimos 5 anos nós tivemos impactos negativos no setor, iniciando com a pandemia Covid-19, que impactou a indústria global de petróleo e gás, e Angola não ficou de parte, mas também por causa do declínio da produção que nós vemos registrando desde 2016, mais ou menos. Mas a verdade é que em 2024 conseguiu-se estabilizar a produção angolana e tivemos um ligeiro aumento na produção na ordem de 34 mil barris de petróleo dia. Isto foi um fator extremamente positivo para a indústria, mas também o ano 2024 fica marcado pela entrada em vigor da nova lei para o incremento da produção petrolífera, que isso é algo que precisava-se a nível, principalmente dos campos marginais. Hoje as empresas operadoras têm mais incentivos para explorar pequenos campos petrolíferos dentro dos blocos já em produção, e também não menos importante, vem aqui o facto de poder-se contar com a Petrobras e a Shell, que poderão rapidamente regressar à indústria petrolífera angolana, empresas que já tiveram cá no passado e hoje têm interesse em voltar em Angola, o que demonstra que os esforços estão a ser feitos a nível da atração de investimento têm tido efeitos positivos no mercado, e conseguimos atrair essas duas grandes gigantes a nível internacional da indústria petróleo e gás. Eu penso que esses são os fatores principais que marcam o ano 2024 como um ano muito positivo para o setor petrolífero angolano. Os preços estiveram em alta. Angola, as ramas angolanas, que é o petróleo produzido em Angola, foi vendido a prêmio, ou seja, a cerca de 0,8 dólares acima daquilo que foi o preço do Brent no mercado. E o mercado correspondeu com a demanda, uma vez que o preço esteve acima daquilo que foi orçamentado para o OGE 2024. Em termos de preço tivemos bem, em termos de produção tivemos bem, por isso é que o ano foi um ano positivo, né? Quer morar num lugar com casas de alto padrão, arquitetura moderna e preço acessível? Venha conhecer o condomínio Quinta da Mansinha. Para o seu bem-estar e conforto, estão a ser construídas moradias do tipo T3, do tipo T4, modelos tosco e acabado. Numa área total de 4 hectares, o espaço que pode tornar-se o seu lar e da sua família oferece quadras desportivas, espaços de lazer, lojas e mais serviços. A sua casa dos sonhos espera por si. Condomínio Quinta da Mansinha, um projeto que inspira vidas. Agende já a sua visita. Contacto 927 22 79 22. Localizado no Distrito Urbano do Benfica, município de Talatona, província de Luanda. Este verão, na Ocutala, na compra das suas lentes graduadas. Oferta das suas lentes de sol com a mesma graduação. Ocutala. Veja a vida com bons olhos. Simbo Este ano, um dos recursos que também viu o seu preço disparar foi o ouro. No mundo dos investimentos, um ativo brilhou. A cotação do ouro bateu um recorde em outubro. A alta tem a ver com a tensão geopolítica mundial, pelo facto do ouro ser visto como um porto seguro para os investidores, considerado um refúgio em tempos de crise. Este ano foram feitos também novos projetos de investimento e foram assinados novos protocolos de entendimento. E quem nos vai trazer este resumo é a jornalista Cesaltina Satyoramba.
No âmbito dos novos projetos e investimentos, a Sonamet inaugurou a sua nova unidade de Spool Base, orçada em mais de 11 milhões de dólares, como parte do desenvolvimento do projeto Clove 3. Já o grupo Sonangol, através da sua subsidiária Sonagás, lançou um projeto piloto de distribuição de gás de cozinha, virado fundamentalmente para as comunidades rurais de todo o país. No que diz respeito aos financiamentos, a Banca Comercial Angolana apresentou novos produtos financeiros para dar suporte ao setor do óleo e gás, com principal destaque as empresas do conteúdo local que buscam por soluções de financiamento para o apoio ao desenvolvimento de suas atividades de prestação de serviço à indústria. O jornalista Amílcar Xavier esteve em conversa com o presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, ANPG, numa entrevista em que foram abordados diversos assuntos ligados à regulação do setor. Vamos ouvir um trecho desta conversa. Bem, nesse setor, e tendo em conta a experiência vivida até a altura da criação da agência, necessitávamos de introduzir instrumentos de incentivos, introduzir incentivos à indústria petrolífera. A regularização estava feita para a criação da agência, então era importante cumprir com um postulado estabelecido no PDN, que era impulsionar e intensificar a substituição de reservas visando atenuar o acentuado declínio da produção. Então foi com base neste postulado que, de facto, a Agência Nacional de Petróleo e Gás começou com a sua atividade. Montou o seu plano estratégico, com vários objetivos, 4 objetivos estratégicos, sendo um deles o que está postulado no PDN 2017-2022. Traçamos um plano a curto, médio e longo prazo para atacar o problema do declínio da produção. A curto prazo, tínhamos itens como a redução das paragens não planificadas devido ao mau funcionamento do equipamento, introduzindo o princípio rigoroso de manutenção preventiva. Tínhamos também a curto prazo o desenvolvimento dos campos marginais, curto e médio prazo o desenvolvimento dos campos marginais, e tínhamos a longo prazo a atividade de exploração, que é plasmada na estratégia da atribuição de concessões 2019-2025. Passados 6 anos desde a sua criação, podemos afirmar que o setor está, portanto, organizado? Podemos sim. Ainda há muito... Não, ainda há muito para fazer, mas podemos hoje assumir que o setor está organizado, está motivado, porque hoje constatamos que as empresas estão muito interessadas em investir em Angola. E durante os cumprimentos de fim de ano do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, a Sonangol e a Indiama apresentaram alguns dos principais desafios para o próximo ano. Vamos ouvir Ganga Júnior e Sebastião Pai Querido. Nós hoje estamos já com 8 fábricas de lapidação. Neste momento, a própria Indiama tem mais 2 já praticamente concluídas, para agora no início do ano começarmos a funcionar. Portanto, é um programa de evolução contínua. E, paralelamente ao que temos já em Saurimo, também estamos a trabalhar para que no Dundo tenhamos umas instalações semelhantes para também proceder ao fomento da lapidação na Lunda Norte, né? E, paralelamente a isso, então, temos estado já a trabalhar para a fase pós-lapidação, que é trabalharmos para que comecemos a ter uma indústria de joalharia também importante aqui no país. E, para o efeito, estamos em fase final de construção da nossa refinaria de ouro, aqui em Luanda mesmo. Isso vai permitir que, tanto para além da produção de bruto, tenhamos a lapidação e depois a joalharia, né? Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. De concreto, quantas fábricas de lapidação mais ou menos o setor precisa para atender aquilo que é oferta? Nós, neste momento, estamos a trabalhar para pelo menos mais 10 fábricas, pelo menos. 2024 foi um ano de materialização de uma série de objetivos que tínhamos para materializar. Demos continuidade a grande parte dos projetos que são estruturantes para o setor, nomeadamente
no domínio da exploração e produção, fizemos a conclusão de uma atividade que era fundamental a nível do onshore. Fizemos os primeiros poços do onshore aqui dos blocos licitados na bacia do Kwanza. Depois, a nível da distribuição, fizemos a implementação de novos postos de abastecimento que permitiram fazer com que melhorássemos a cadeia de distribuição, com um conceito já novo também dentro da transição, apetrechando uma série de postos de abastecimento com equipamentos solares. Na área do armazenamento, fomos capazes de estar em vias de, logo no início do ano, fazer o lançamento do aumento da nossa capacidade de armazenamento na Barra do Dando. Depois temos os projetos de refinação, que são fundamentais no sentido de garantir que os produtos tenham já capacidade de serem produzidos internamente, em vez de termos que importar. Estamos a referir nomeadamente já a Cabinda. Depois temos a parte ligada à refinaria do Lubito, que está em construção, e sem esquecer o aumento da capacidade de produção de gasolina aqui na refinaria de Luanda. E este foi o resumo das principais atividades desenvolvidas durante o ano de 2024 pelo setor dos recursos minerais, petróleo e gás. Um setor que, tal como dissemos no início, dispensa apresentações. Afinal, é responsável por 95% das exportações angolanas e contribui com 60% das receitas fiscais. Fique bem, nós voltamos no próximo ano.